Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Poor Brazilians, they deserve a lot better. The most important country, saying it, finally. The most important country in the, economically speaking, or the largest economy in the Western Hemisphere, South America, I should say, to be more precise, deserves better. So, having said this, Elon Musk, the owner of Twitter, has become a target to the highest court because he shoots back. And that's the way you do it in a democracy. Really, we do not know if the Supreme Justice, Mr. de Moraes, is a socialist, or he's a useful fool, or he's a useful idiot for the socialists. But we do know that he is curtailing the most fundamental right that any democracy, including the Brazilians, have, which is free speech. And I really do not understand why. So that's why. Thank you very much, Mr. Schellenberger, for being here with us. And I do want you to explain to us, why do you think that Elon Musk and Twitter is in the crosshairs of this gentleman? And I commend Elon Musk for doing that. Pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez, o nosso propósito é compartilhar com vocês aquilo que nós entendemos sobre Estado Democrático de Direito. Nós estamos vivendo num momento em que se fala muito em democracia, mas infelizmente nós ficamos boquiabertos com aquilo que está acontecendo, com aquilo que nós estamos testemunhando. Quando nós falamos em Estado Democrático de Direito, nós não podemos esquecer que esta expressão ela se encontra inserida em nossa Constituição Federal. Estado Democrático de Direito. Primeiramente, pense o que nós devemos nos perguntar. O que esta expressão diz? O que ela significa? O que é democracia? Se nós pesquisarmos assim, até mesmo de forma rápida, nós iremos perceber que a democracia é, de fato, o governo se submetendo à vontade do povo. É o fato de que o governo é exercido pelo povo. O povo, nesse Estado democrático, ele é, de fato, ou deve ser o soberano. Trata-se de um sistema político em que os cidadãos elegem seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Mas nesse momento vale perguntar, num país em que exista eleições, este fato, por si só, eleições periódicas, leva automaticamente à conclusão de que se vive num país realmente democrático? A resposta é não. Não necessariamente. Ou seja, quando o governo não se submete à vontade popular, quando o governo não é exercido realmente pelo povo, em benefício do povo, atendendo os interesses do povo, podemos até mesmo dizer, eventualmente, que vivemos num Estado de Direito, mas não democrático. No tocante à expressão Estado de Direito, nós precisamos deixar bem claro que este Estado de Direito se tipifica num Estado quando as suas leis elas são rigorosamente observadas por todos, independentemente do cargo político, posição social ou prestígio na sociedade. De forma sintética, no Estado de Direito, nenhum indivíduo está acima da lei, nenhum indivíduo está abaixo da lei.
E o que tem a ver democracia com, por exemplo, liberdade de expressar o seu pensamento, a liberdade de opinião? Ora, se a democracia ela se qualifica por um governo exercido pelo povo, a liberdade de expressão é representa a condição essencial para se tipificar uma sociedade realmente democrática. Numa sociedade efetivamente democrática, ninguém pode ser impedido de divulgar o seu pensamento de forma prévia. No Estado democrático de direito, ninguém pode ser tolhido de manifestar a sua opinião, o seu pensamento. E nenhuma autoridade tem o poder, em tese, de cercear este direito constitucional, este direito fundamental. Trata-se, então, de verdadeiro escudo, proteção necessária ao cidadão, sobretudo quando ele deve se expressar, divulgar a sua opinião sobre o Estado, contra o Estado, fiscalizando aqueles que o representam, fiscalizando a atuação do Estado. Caso o Estado ele alimente o propósito de previamente censurar o indivíduo, o cidadão, ele está desprezando uma norma princípio da Constituição, uma cláusula pétrea que coloca como soberano a vontade do povo. Então, o soberano não é o governante, não é o deputado, não é o ministro, não é o ministro de Justiça, melhor dizendo, muito menos ainda os ministros da Suprema Corte. Por quê? Porque muito menos em relação ao ministro da Suprema Corte? Porque eles não foram escolhidos pelo povo. Eles não estão lá ocupando o cargo decorrência de uma eleição. Então, num verdadeiro Estado democrático, a pessoa tem de dizer o que ela quiser. Isso mesmo, no Estado realmente democrático, a pessoa não só pode, mas ela deve dizer aquilo que ela entenda que deva ser divulgado. Ela não só pode, como ela deve. Todavia, ela não pode se esconder. Ela tem que se assumir. Ela tem que assumir a sua fala, o seu pensamento. Isso fica evidente na leitura do inciso 4 do artigo 5º da Constituição Federal, que prevê, literalmente, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O cidadão, repito, não só deve, como pode divulgar o seu pensamento com responsabilidade e com responsabilidade compartilhar as suas ideias. Trata-se, repito, de um direito fundamental, protegido como cláusula pétrea. Protegido como cláusula pétrea, ou seja, nenhuma alteração da Constituição no tocante a esse direito fundamental, nenhuma proposta de emenda constitucional, ela pode ser processada perante o Legislativo. Este direito, esta cláusula é pétrea, é um direito fundamental. Todavia, repito, com responsabilidade, nós só não devemos, como nós temos o direito de expressar a nossa opinião, com responsabilidade. Se nós divulgarmos algo que cause eventualmente prejuízo, dano a outrem, de forma indevida, nós teremos de responder na órbita civil e penal. Mas esta responsabilização, ela só pode ser fruto, ela só pode ocorrer por uma decisão transitada em julgado, em que, neste processo, se viabilize o devido processo legal, a ampla defesa. Assim, penso que é desnecessário dizer que os princípios, tantas vezes repetidos como devido processo legal, ampla defesa, duplo grau de jurisdição, estes princípios eles são
essenciais no Estado verdadeiramente democrático. Jamais um tribunal de exceção, como tem ocorrido, infelizmente, em nosso país. Como em nosso país, nós estamos percebendo que em nosso país muitos estão de forma dissimulada, camuflada, planejando censurar previamente o cidadão, calar a voz do cidadão. Muitos representantes, a gente percebe de forma clara, eles não conseguem conviver com a crítica, com a fiscalização do povo. Até mesmo alguns ministros da Suprema Corte estão tomando decisões neste sentido, muito embora todos eles devam ter ciência plena da inconstitucionalidade das suas propostas, de suas decisões, de suas posturas. Como assim? Eu quero destacar, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes. Ele flagrantemente está censurando previamente. Chegou até mesmo a proibir a divulgação prévia de um filme cujo conteúdo ninguém tinha acesso. Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte, ele está, de fato, censurando previamente. Muito embora ele tenha plena ciência da inconstitucionalidade de suas decisões, da indevida postura que tem assumido. Para vocês terem uma ideia, como eu posso provar para vocês que ele tem consciência da ilegalidade, da inconstitucionalidade? Primeiro, pelo simples fato de que ele é ministro da Suprema Corte e a Constituição ela deve ser protegida pela Suprema Corte, sobretudo os princípios constitucionais. Mas não só. No livro de Alexandre de Moraes, que fala sobre Constituição, na edição de número 2003, consta uma frase dele de forma bem clara, incisiva. O texto constitucional repele frontalmente a possibilidade de censura prévia. Repito, o texto constitucional, ele repele frontalmente a possibilidade de censura prévia. Neste mesmo livro, ele ainda cita, ele consta que, como salienta Miguel Ángel, a proibição à censura prévia, como garantia à liberdade de imprensa, implica forte limitação ao controle estatal preventivo, mas não impede a responsabilização posterior em virtude do abuso no exercício desse direito. Ele veio aqui ratificar em poucas palavras aquilo que a gente já vem compartilhando com vocês desde o início. Então, ele tem plena consciência da inconstitucionalidade das suas decisões, da inconstitucionalidade da sua postura. Ora, é muito importante que nós divulguemos algumas palavras sobre Estado democrático de direito. Qualquer indivíduo tem que ter pelo menos noções, mesmo que superficiais, numa sociedade que seja realmente democrática, ela tem, indubitavelmente, de desfrutar do direito. Todo e qualquer indivíduo tem o direito de desfrutar a chance, a oportunidade de expressar a sua opinião. E jamais pode ser previamente censurado. Qualquer determinação nesse sentido significa impedir que a voz do povo ressoe. E, obviamente, numa consequência lógica, um obstáculo à soberania da vontade popular. Ora, nós não podemos esquecer também que o Brasil, nós vivemos num planeta globalizado. E, de certa forma, os censores, aqueles que querem estão desrespeitando os direitos fundamentais do cidadão brasileiro, estes censores, aqueles que pretendem previamente censurar o povo,
eles não podem assumir suas intenções publicamente. Veja bem, não sei se vocês vão me entender, mas num planeta globalizado, em que as fronteiras comerciais quase não existem, inclusive na China, evita-se a todo custo assumir publicamente o prurido, o propósito de abraçar a censura prévia, ante o fato de que ela é indicativa, representa uma prova contundente de um Estado ditatorial e um traço em torno da tirania, e nesse sentido o tirano ele consegue se isolar, mas não somente ele, mas a nação, o país que ele governa. Salvo, é claro, em casos de cumplicidade, algumas nações se unem para que eles possam desrespeitar os direitos do indivíduo. Diante disso, muitos governantes que não convivem bem, repito, reforço, muitos governantes que não convivem bem com a crítica, com a fiscalização do povo, com a vontade popular, eles têm camuflado o seu intento, o intento tirano. E eles usam, em alguns casos, a mídia. Como assim? Qualquer pessoa que fale contra o sistema, contra os interesses inescrupulosos desta elite, desta minoria que governa representando o povo, a mídia poderá ser usada por esta elite para fazer o papel, para assumir o papel que eles intimamente alimentam. Em alguns casos, então, esse propósito é levado adiante quando a mídia, alimentada financeiramente e em nome da verdade, em nome dos fatos, algumas redes de televisão, alguns jornalistas, eles passam a censurar, colocar em prática o intento do tirano e tentam assim, e quase sempre conseguem, impedir a manifestação do pensamento, prejulgando o indivíduo, o cidadão, jogando para ele, por exemplo, o rótulo de negacionista, de fascista e assim por diante. É uma forma de causar medo, terror, isolar a pessoa no meio da sociedade. Tudo aquilo que nós estamos falando aqui tem como objetivo convidar a todos para que procurem enxergar, porque quanto mais o povo se conscientiza, mais eles se intimidam. Quanto mais o povo é ignorante, mais eles tomam iniciativas ilegais, inconstitucionais. Procuremos enxergar, entender o ambiente, o momento histórico que nós estamos vivendo e quais os perigos que nós estamos enfrentando. Por fim, para que vocês tenham noção de tudo aquilo que nós estamos aqui dizendo, eu apresento para vocês uma dica a respeito de um filme. Um filme que se encontra na Prime Video, intitulado Um Homem Bom. Sobretudo, é imprescindível nós percebermos neste filme um homem de bem, um homem bom, como que nós, se nós mantermos a nossa indiferença, a nossa negligência, qual o caminho que isso pode nos encaminhar. Não somente nós, mas a nossa sociedade. Trata-se de um alemão vivendo na Alemanha entre os anos de 1936 a 1945. É preciso, meus amigos, urge rapidamente despertar, pois, muito embora muitos desprezem, mas de fato nós estamos correndo sério risco de, posteriormente, nós não desfrutarmos mais de meios de nos proteger. Ora, tornando leve o nosso comentário, eu me permito usar a fala de alguns videntes, numerólogos, cartomantes. Quase todos eles, no ano passado, quase que de forma unânime, eles defenderam e vêm defendendo a tese de que neste ano, em 2024, as máscaras
as máscaras iriam cair. Para uns, trata-se de um ano ligado a Xangô. Para outros astrólogos, ante certa tipicidade na conjunção dos astros, neste ano de 2024, as máscaras irão cair e nós nos livraremos de um grande fardo. Até mesmo um apóstolo, ele disse no ano passado, máscaras irão cair em breve. Reconhecida Sensitiva divulgou no YouTube, luz trazendo a verdade. Máscaras irão cair. É isso que está acontecendo, não é mesmo? Todavia, não sou movido pela vidência, pela numerologia, muito embora eu respeite o trabalho destes amigos, muito embora o respeito, neste comentário que eu compartilho com vocês, eu não fundamento, não desenvolvo meu raciocínio em previsões, em evidências. Trata-se de uma conclusão decorrente de estudo, do entrelaçamento de dados, atos, notícias, reuniões, uniformidade de narrativas, ostensiva agressividade dos representantes perante os representados e flagrante uso de mentiras pela mídia convencional. Precisamos despertar. Nós estamos nos despertando, mas nós precisamos também agir, conhecendo não somente o meio em que nós estamos inseridos, mas despertar, fazendo, desempenhando o nosso papel para que nos livremos desse momento perigoso. Felizmente, este despertar de cidadania, este fato de que as máscaras estão caindo, vamos lembrar, por exemplo, apenas Elon Musk, felizmente, este despertar de cidadania se encontra acompanhado de outros eventos, fatos até mesmo inesperados, que estão preocupando aqueles que governam e não atendem o interesse do povo, e não escutam a vontade popular. Aqueles que, mesmo em minoria, pisam em nossos direitos, e assim, através do instrumento de dividir o povo, enfraquecer o povo, eles possam colocar em prática os seus intentos inescrupulosos. Cada um de nós tem uma tarefa. Cada um de nós desfruta de recursos. Cada um pode fazer algo. Comecemos pela nossa conscientização. Cuidemos do nosso planeta, cuidemos do nosso país. Um abraço. Até mais.